Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Piloto Virtual e hoje, depois de muito tempo em off, devido a algumas questões particulares aí, estamos de volta. E hoje, a pedido de um inscrito, eu vim trazer para vocês aqui uma análise técnica de um carro que eu particularmente gosto bastante, acho bastante interessante, que é uma opção aí de 7 lugares para quem está procurando um carro familiar. Essa é a Kia Sorento. Hoje nós vamos falar especificamente da sua segunda geração. A Kia Sorento começou a ser produzida lá em 2004 e era uma proposta da Kia para trazer um pouco mais de requinte, um ar mais premium para a sua linha, que até então não tinha carros nessa categoria. A segunda geração ela começou a ser produzida em 2009, no final de 2009 aí já com o modelo 10. Nós vamos falar da versão 2011, da 3.5 V6 4x2. Nós temos também a 2.4 e nós temos também a 3.5 V6 4x4, mas eu escolhi especificamente a 4x2, que é um pouco mais comum de você encontrar por aí. E como já é de costume aqui nós vamos aí para a nossa sopinha de números, também vamos passar um pouco aí a respeito dos problemas, os possíveis problemas que você pode encontrar ao adquirir esse veículo. Vamos falar um pouco a respeito das coisas boas e das coisas ruins que tem nesse carro e, claro, um pouco dos custos básicos de manutenção que você vai ter ao adquirir um carro nesse porte. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha para a gente poder conversar um pouco a respeito. Como eu disse para vocês, reforçando mais uma vez, nós estamos falando da Sorento EX 4x2 3.5 V6 do ano 2011. Essa, quando foi lançada ao preço de 119 mil, hoje você já consegue comprar ela aí aproximadamente por 57 mil reais. Lembrando que esse é o referencial da tabela FIPE. Você pode encontrar por mais ou por menos, vai depender aí, claro, do estado de conservação do veículo. Esse motor contando aí com 278 cavalos e 34,2 kg de torque, uma potência bem interessante. Mas lembrando, claro, que não é um carro leve, são 1.850 kg, então é bem pesado, que vai garantir aí uma relação peso-potência de 6,65 kg para cada cavalo. Então tá interessante, apesar de todo esse peso, quase 2 toneladas, a alta potência acaba compensando esse fato. Ele utiliza essa versão, um câmbio automático de 6 velocidades, convencional, conversor de torque. O 0 a 100, pelo menos divulgado pela fabricante, acontece em 8,2 segundos, então uma aceleração ok, nada lógico esportivo, mas você tem aí uma boa saída da inércia até os 100 km por hora. O seu tanque de combustível tem aí capacidade de 70 litros, é bastante coisa, precisa, porque a sede do carro não é pouca, tendo um consumo urbano aí de 6,3, pelo menos é o que é divulgado, e 7,7 na rodovia. Eu duvido um pouco a respeito desse consumo de 6,3, porque como vocês sabem, eu já comentei algumas vezes, eu tenho uma Kia Carens, que é um motor 2.0, pesa 1.600 kg, e cara, ela não faz isso, mas nem se eu quiser. Lógico, se eu desligar o ar-condicionado, o carro estiver um pouco mais leve, ele faz até aí uns 6.8, 6.5 aproximadamente, A Sorento é um pouco mais pesada, mas talvez pelo fato aí do câmbio dela ter 6 velocidades, possa de fato aí fazer um consumo próximo disso. Esse consumo rodoviário de 7.7, eu acredito que vai fazer muito mais do que isso, do que o divulgado, acredito que vai fazer aí de 11 a 12, mais ou menos, porque meu carro com câmbio de 4 marchas, ele faz 9, então esse daqui vai fazer um pouco mais do que isso. O seu porta-mala tem capacidade para 440 litros, quando você não está utilizando a terceira fileira de bancos. Caso você deseje aí utilizar os 7 lugares, você vai ter apenas aí 150 litros. Carro 7 lugares que a gente tem por aqui não tem jeito. Ou você carrega mala ou você carrega pessoas. Não tem muita escolha. A direção é hidráulica e o acionamento do comando pode ser uma informação importante. Ele não usa correia dentada, ele usa corrente de comando, ou seja, a manutenção é um pouco mais tranquila, Você troca aí com a quilometragem muito mais altas. Ele calça pneus aí 235 60/18, então atenção ao custo aí. Se você estiver olhando para comprar, são pneus um pouco caros, tá? Os opcionais, eu vou deixar aqui para vocês a foto da lista de opcionais desse carro, porque é muita coisa, então se eu ficar falando aqui para vocês tudo que o carro tem, o vídeo vai ficar muito longo, então pausa o vídeo aí, lê o que o carro tem, pode ser muito interessante aí para você. Bom, falamos de todas essas questões agora, vamos partir de um ponto de muita atenção que você deve ter. É sempre importante você levar um mecânico também para avaliar
Caso você não tenha tanta expertise no assunto, vamos falar dos problemas crônicos que o carro tem. Não crônicos exatamente, mas os problemas possíveis que a Kia Sorento pode apresentar para você. Começando aí com o freio fraco, eu vi bastante gente reclamando a respeito que o freio desse carro ele não suporta todo o peso, principalmente quando está carregado. Então é até de se entender, né? Um carro de 1.850 quilos, ele vai ter um pouco mais de dificuldade na frenagem, mas nada que você não vá se habituar. Outros proprietários também reclamaram que a versão 4.2, como ele é tração dianteira, ele tem um pouco de dificuldade para subir em alguns terrenos. De repente você vai em alguma chácara, alguma coisa, aí tem uma grama molhada, tem aqueles pedriscos, ele pode acabar patinando um pouco por conta de todo o peso. Então, apesar do torque alto, da potência alta, o peso acaba fazendo com que ele dê uma patinada aí. Então, muita atenção aí na hora de você poder fazer o seu passeio no final de semana aí numa chácara ou algo parecido. Outra coisa que não é específico dessa versão 3.5, mas é um ponto de atenção, caso você esteja procurando, a versão 2.4, ela apresenta grandes problemas de lubrificação. Então, caso você esteja pensando, ao invés de pegar a 3.5, que é um pouco mais cara, para pegar a 2.4, toma cuidado com os problemas de lubrificação que pode ter nesse carro aí, tá? Então, pode custar muito caro. Voltando aqui para a versão 3.5 V6 2011, outros problemas também apresentados, suspensão, que é completamente comum de carros muito pesados assim, pode ser facilmente solucionado você colocando aí molas um pouco mais reforçadas, né, buchas aí um pouco mais apropriadas para carros mais pesados, né, buchas em PU também é uma solução muito interessante que você pode estar estudando para colocar aí no seu carro. Outro problema também já é característico da linha Kia em si, eu já tive problema com a minha Carens, que é o compressor do ar-condicionado, que tende aí a apresentar alguns tipos de problema, para de resfriar, simplesmente dá problema na polia, começa a fazer muito barulho, então atenção. Então quando você for testar, se der partida no carro, você vê que está um barulho muito excessivo, dá uma olhadinha ali no compressor do ar-condicionado, que ele tende a dar um pouco de trabalho. Esses são os problemas mais simples, mais fáceis de serem resolvidos. Esses outros problemas que eu vou falar agora para vocês, eles já podem ter sido solucionados, mas é muito importante você olhar com muita atenção, porque pode ser que você pegue alguma unidade, algum lote específico que apresentou esses problemas ou até que possa apresentar esses problemas. No caso desses Kias, às vezes a quilometragem mais baixa talvez não seja tão interessante. Às vezes é melhor você pegar um que tenha já passado aí dos 100 mil quilômetros, que esses problemas já podem ter sido solucionados. Começando aqui pela falha na junta do cabeçote, que ele pode apresentar esse tipo de falha. A falha também nas velas e nas bobinas. Ele também apresenta aí alto consumo de óleo, né? Ele acaba queimando bastante óleo. Alguns casos mais graves pode até ocasionar a batida do pistão por conta dessa falha aí da junta do cabeçote e o consumo excessivo de óleo. As válvulas requerem aí um reajuste um pouco mais constantes do que um carro convencional. Por isso que eu falei, é sempre bom ver se já foi solucionado esse problema. Uma coisa que também pode apresentar falha no tensor da corrente de distribuição. Então você precisa se atentar a isso também. E vazamentos de óleo. Que vazamentos de óleo aí para quem já tem carro nacional, um Chevrolet da vida e já está completamente acostumado com isso. Mas lembrando que esses problemas que eu citei agora por último, não significa necessariamente que vá acontecer. Como eu disse, foi alguns problemas que foram apresentados logo quando o carro lançou lá em 2011, já podem ter sido solucionados pelos recalls ou pelas manutenções que o próprio dono fez no carro. Então é sempre bom você pesquisar bem o histórico, ver como o dono tratava o carro, para você pegar esse carro e não ter dor de cabeça. Apesar de tudo isso, é um excelente carro, né? Ele pode apresentar problemas como qualquer outro. Bom, dito isso, vamos partir agora para a parte de manutenção, né? O que você vai gastar aí para poder manter, fazer uma manutenção básica na sua Kia Sorento 3.5. Começando aqui pelo essencial, que é o óleo, que são 6 litros ao total, né? Um motor bem grande, então vai bastante óleo, mais o filtro. São ao total aí R$ 499, que você vai gastar aproximadamente mais a mão de obra. Nós temos aqui o filtro de combustível, R$ 229. Partindo indo para a parte de freio agora. O disco dianteiro é bem caro, então dá uma olhada aí para ver como está o estado dos freios. R$ 1.127 o dianteiro, R$ 830 o traseiro.
Já as pastilhas, nós temos aí 218 a dianteira e 238 as pastilhas traseiras. Então a parte total de freio aí, né, contando disco e pastilha, vai ficar bem caro aí para você, mais a mão de obra. Então tenha muita atenção em relação a isso. Os pneus, como eu disse para você, como é uma medida bem grande, ele não é muito barato, né? Nós temos aí calção dos 4 pneus, eu cotei da marca Goodyear, nós temos aí 896 cada, dá um total aí de R$ 3.584 para você poder comprar os pneus, mais preço de montagem e tudo mais. Agora, alguns dos problemas, dos mais graves que eu citei para vocês por último, alguns, lógico, vai depender da avaliação do mecânico, e outros eu cotei as peças que são possíveis. Agora, questão de reajuste de bobina, entre algumas outras coisas, vazamento de óleo, isso daí é só realmente avaliando o carro para ver realmente o estado. Mas aqui bobina, você vai gastar aí 6 bobinas, ao total vão dar aí R$ 1.854, caso seja necessário ser trocado a 6, tá? O valor individual de cada um é R$ 309, então de repente seja somente um ou duas, então o valor vai ficar um pouco menor. Eu já coloquei o preço das 6, caso você deseje trocar e solucionar o problema. As velas, mais o cabo, que é um problema também recorrente, mas também é algo que se substitui com muita frequência nos carros, você vai gastar aí no jogo R$ 913. E a junta de cabeçote nova, R$ 490. Lembrando sempre, como eu sempre digo para vocês aqui nos meus vídeos, esses preços são apenas as peças, né? Lembrando que eu peguei tudo aqui no Mercado Livre, sempre tentando pegar aí de alguma marca boa no mercado, não necessariamente o original, porque senão aí você vai ver esse preço subindo muito mais. Totalizando, somando tudo isso que eu falei para vocês, né, a partir do óleo até a junta de cabeçote, vai dar um total aí de R$ 9.972. Então é algo que você precisa colocar na ponta do lápis, né, o valor da compra do carro, o valor dessas possíveis manutenção, coisas aqui que eu citei para vocês como óleo, filtro de óleo, de combustível. Isso é totalmente inevitável, você precisa fazer, mesmo que o antigo dono garanta que trocou o óleo no dia anterior. Então é bom não arriscar com isso e sempre fazer essas manutenções regularmente. Tirando esses possíveis problemas que eu citei para vocês, é um excelente carro, o espaço interno é muito bom, né? A terceira fileira de bancos é bem confortável, né? Para crianças, até adolescentes aí que não tem uma estatura muito grande, né? Como todo carro 7 lugares que a gente tem disponível aqui, né? Com exceção daquelas minivans americanas que tem aí quase 5 metros de comprimento, isso aí já é um caso à parte, que eu vou trazer um vídeo para vocês aqui falando a respeito da Kia Carnival, que é um dos carros que eu sonho em ter. Então, mais tarde eu trago um vídeo para vocês falando a respeito. Mas me diz aí, pensa em comprar uma Kia Sorento? Já se atentou a esses pontos, a esses problemas e os custos que envolve ter um carro desse porte? Se não, presta muita atenção, analisa, pesquisa bastante. Né, ao longo do vídeo aí fui deixando as fotos para vocês darem uma olhada, tanto no exterior quanto no interior do carro. É um carro muito bonito. Né, vocês podem encontrar as peças aí com uma certa facilidade, né? A Kia melhorou muito a sua distribuição de peças. E caso você não encontre alguma peça também, hoje, né, facilitou muito com AliExpress, Shopee e muitas outras coisas assim, a importação de peças chega aí relativamente rápido, né? Quando eu precisei de uma peça para o meu carro mesmo para importar, em 30 dias estaria aqui. Mas no fim, ainda bem que eu encontrei aqui no Brasil mesmo. Então você vê que meu carro, que já é um pouco mais complicado, né, que não vendeu tanto, eu encontrei com certa facilidade. Aqui a Sorento, que vendeu bastante aí, você não terá dificuldade alguma. Então espero que você tenha gostado. Se você deseja que eu traga para vocês aqui alguma análise técnica de algum veículo especificamente, deixa aqui nos comentários, deixa aqui a sua sugestão, a sua crítica. Muito obrigado por você assistir. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima.